está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram, e percebendo que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore, e eu comi. O Senhor perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Oremos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Fala conosco, Deus. Abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos para vermos as maravilhas da tua lei. Seja conosco, Senhor. Tenha misericórdia de nós e pela tua graça nos mostre as tuas maravilhas. Amém. Podem se sentar. Crianças, como vocês sabem, a gente não está tendo essa linha. Então, as que não sabem ler e escrever ainda vão estar com uma folha em branco. Aí prestem bem atenção no que vocês vão fazer. Vocês vão desenhar, as crianças que não sabem ainda ler e escrever, vocês vão desenhar o jardim do Éden, e no jardim duas árvores bem bonitas. Uma é a árvore da vida. O que é a árvore da vida? Eu vou falar para vocês daqui a pouco, mas é a árvore que tinha um fruto para mostrar que a gente estava com Deus, para mostrar que nós estávamos juntos diante de Deus. E a outra árvore é a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. É a do fruto proibido que a serpente apareceu. Essa árvore Deus colocou no jardim para mostrar a obediência que nós tínhamos para Ele, para não comer. Então, uma árvore que era para comer, que era para dar vida eterna, e outra árvore que não era para comer, que mostrava a nossa obediência para Deus, no meio do jardim. Tudo bem, crianças? As que sabem ler e escrever, eu acredito que as que estão aqui já estavam nos outros dias, mas vocês têm essa mesma folha aqui, que vocês vão preencher, e que fala quem que está pregando hoje, qual foi a passagem bíblica do sermão, a passagem do livro de Gênesis, capítulo 3. E aí tem as outras coisas para você desenhar sobre algo que você ouviu, o que nós podemos aprender sobre Deus na passagem da Bíblia, e essas coisas que vocês vão prestar atenção conforme eu for falando. Tudo bem? Aí, conversem comigo, por favor. Vocês estão felizes de estar aqui, crianças? Vocês preferiam estar aqui ou estar jogando videogame? Não respondam, não respondam. Sabe por quê? Quando eu era criança, quando eu tinha a idade de vocês, até um pouco mais velho, eu jogava muito videogame. Eu jogava muito Pokémon. E eu lembro que tinha um jogo de Pokémon que eu tinha gastado mais de 200 horas. Muito tempo, né? E aí uma amiga minha pediu para ver. Ela pegou para ver o jogo e ela pagou tudo. 200 horas jogando Pokémon, jogadas no lixo. É incrível como a gente consegue montar mundinhos, né? Filmes, séries, jogos, essas coisas nos distraem tanto, ao mesmo tempo que são tão distantes da realidade. Só que a gente não monta esses mundinhos só com Pokémons. A gente monta mundinhos falsos como se fossem prisões, com blocos de inveja, com grades de poder, com tetos de amor ao dinheiro, com correntes de ressentimento. Todo tipo de preconceito, de ódio, de vício. Não são só pecados, não são só coisas erradas, não são só prisões, mas são distorções da realidade que nos separam das outras pessoas, que nos separam do mundo real, nos separam de Deus e nos separam até de nós mesmos, do nosso verdadeiro eu, porque a gente começa a ver tudo distorcido. Muito tempo atrás,
Crianças, vê se vocês conseguem imaginar isso. 1000 anos antes dos portugueses chegarem no Brasil. Muito tempo. Tinha um cara no Império Romano, chamado Aurélio Agostinho. Ele passou a vida toda dele entregue aos próprios prazeres. E ele foi construindo uma prisão. Ele foi construindo um mundo falso. Ele não conseguia escapar. Num certo ponto da vida dele, ele acreditava em Jesus na mente dele. Ele sabia que Jesus tinha liberdade para ele na mente, mas não no coração. Aí um dia ele estava na casa de um amigo cristão e ele começou a entrar em crise por causa desse mundo falso. Ele correu, ele foi para o quintal, ele começou a chorar, ele batia na cabeça dele, ele abraçava os joelhos desesperado, querendo sair desse mundo de mentira e não conseguia, porque o mundo da mentira, o mundo falso que ele criou, sussurrava no ouvido dele que havia mais conforto, que havia mais paz, que havia mais segurança, que havia mais prazer no seu abraço de morte. É disso que a gente vai falar hoje. Nós vamos caminhar por Gênesis 3 e enxergar os mundos falsos, a separação, a maldição e a promessa. Mundos falsos, separação, maldição e promessa. Nós vamos falar sobre a mentira das mentiras, sobre a falsidade das trevas, sobre os mundos de fantasia que nos deixam longe da luz. A gente vai ver como a queda afetou toda a nossa existência. Queda. O que é queda? A queda é a traição dos seres humanos para Deus. É quando a gente amou mais a verdade, quando a gente amou mais a mentira do que a verdade. Para começar, vamos falar dos mundos falsos. Em Gênesis 1 e 2, como falamos nessas semanas, nós vemos a criação de Deus, como tudo foi criado bom. Deus criou o mundo, colocou um jardim no meio do Éden e queria que os seres humanos do jardim espalhassem essa bondade do jardim por todo o mundo. Então nós fomos feitos como imagem de Deus. Então era para a gente refletir essa imagem de Deus em todo o mundo, refletir quem Deus é. A sociedade, o cuidado da natureza, a maneira de adorar o Senhor, tudo isso ia refletir um plano de luz. E o poder para isso era representado na árvore da vida. Ó, crianças, a primeira árvore que eu falei para vocês desenharem, a árvore da vida. Ela garantia a participação da humanidade com Deus. E para representar a obediência para Deus, tinha outra árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E os seres humanos deveriam mostrar a sua obediência, sua livre obediência ao Senhor, a sua gratidão a Deus, ao não comerem da árvore. Duas árvores, uma para representar a vida e outra para representar a obediência. E aí aparece a serpente no jardim. A serpente, o diabo, o inimigo. E a primeira coisa que o diabo faz na Bíblia é duvidar daquilo que Deus disse. Será que Deus disse isso? A resposta de Eva é que Deus proibiu de comer e de tocar naquela árvore, e caso contrário nasceria a morte. E o diabo prontamente diz: claro que vocês não morrerão. Deus só não quer que vocês sejam como Ele. Deus está com medo de vocês, não quer que vocês tenham o mesmo poder dele. A forma que a Eva respondeu é errada. Ela deixou o mandamento de Deus mais pesado, porque Eva falou que Deus disse: não é nem para comer, nem para tocar. E o diabo falou o contrário, disse que a felicidade é encontrar o contrário da vontade de Deus. A felicidade é fazer aquilo que Deus não quis. A felicidade é pegar a vontade de Deus e fazer o contrário. Aí veja só como tem dois tipos de mundo falso aqui. Um é o mundo que precisa deixar as leis de Deus mais pesadas, pegar regras religiosas e deixar tudo mais complicado do que Deus deixou, para se sentir mais santo. Despreza a criação de Deus, despreza aquilo que Deus mandou, deixando tudo mais pesado, regras religiosas. E o contrário, o contrário disso é já ignorar a vontade de Deus, achar que a verdadeira felicidade está longe do Senhor. E vejam como a serpente é ardilosa. Ela quer convencer Eva a ser Deus, a querer ser Deus. A gente pode falar o que a serpente está falando para Eva, mais ou menos assim: olha, você não vai ser completa sem Deus, com Deus. O caminho que Ele colocou para você é incompleto. Você precisa de mais. Você precisa de algo além do que Deus quer. Você precisa estar no controle. Você precisa seguir o seu coração, tomar as rédeas da sua vida. Você nunca será completo.
se permanecer assim. Você precisa criar as regras. Você precisa ser Deus. A vontade de sermos o nosso próprio Deus está por trás de todas as tentações. A mentira é querer definir o que é verdade, ou seja, ser Deus. A cobiça é querer ser o dono de tudo. O adultério, a luxúria é querer definir onde está o prazer. E aí, com isso, Eva começa a olhar diferente para a fruta. Olha só, é interessante ver como foi o processo na cabeça dela. Primeiro, ela viu que o fruto parecia agradável ao paladar. Ela viu. Depois ela desejou as mentiras prometidas. Aí ela tomou do fruto, ou seja, ela entrou nesse mundo falso. Aí ela comeu, ou seja, se entregou à fantasia de ter o poder de Deus. E por fim, ela deu para Adão também, ou seja, corrompeu outra pessoa. Viu o mundo falso, desejou, entrou, se entregou e corrompeu outro. É assim com todas as nossas tentações. É assim com o pecado de espalhar promessas vazias e mundos sem Deus. Só que falando assim, parece que toda a culpa está na Eva e está na serpente. E Adão? Adão que recebeu a responsabilidade de cuidar do jardim. Independente de como a serpente apareceu ali, o papel de Adão era claro: expulsar a serpente. Ele deveria tomar a iniciativa de espalhar a bondade de Deus, de manter segura a boa criação de Deus, de servir ao Senhor e desenvolver o potencial desse mundo bom. Ao invés disso, Adão não protegeu nem instruiu Eva, mas deu ouvidos à serpente. Representando toda a humanidade, Adão construiu um mundinho de mentira junto com Eva. Quer ver para ilustrar o que eu estou falando? Crianças, imagine que vocês estão lá dormindo de noite, está tarde da noite, e aí tem um barulho de alguém entrando na casa de vocês. Está lá o papai e está lá a mamãe. Quem que se levanta para ir ver o que é esse barulho? Vocês? Não? Pode falar. Quem que vai? A mamãe que vai? Ah, o papai que vai. E se eles falassem que era para vocês irem? Como que é, Gabi? Fala, Gabi. Se o Wagner falasse para você ir, você ia? Ela desmaiava. Ela desmaiava. Tá certo, porque a responsabilidade de ir não é de vocês. A responsabilidade de cuidar, de proteger a casa não é de vocês. A responsabilidade de proteger a criação aqui era de Adão. Adão estava ali como um líder, como um representante da humanidade. E em seu pecado, todos nós caímos. Não é só que o erro dele passou para nós, mas é o erro daquele que estava no lugar de toda a humanidade. Todos nós caímos na tentação de sermos como Deus. E se olharmos para o nosso coração, a gente vai ver essa vontade de fugir do Senhor. Em Adão, a imagem de Deus que estava em nós foi corrompida. Ela não foi retirada. Nós temos a imagem de Deus ainda, mas é como um espelho quebrado. Já não reflete da mesma forma, está distorcido. Agora nós queremos construir um mundo onde nós temos todo o poder, onde nós temos todo o dinheiro, onde nós temos todo o prazer, onde nós temos o controle de tudo. Mas são mundos de mentira, e o que prometem são mentiras. Mentiras que nos deixam nas trevas e presos. A construção desses mundinhos de mentira causa uma separação de toda a realidade. Primeiro mundos falsos, agora a separação. Depois que eles tomaram do fruto, eles viram que eles estavam nus, ou seja, eles tiveram vergonha da exposição. Eles não suportavam estarem abertos para o outro e para Deus. Eles não suportavam estarem culpados. Eles precisavam de esconderijo. E aí eles correram. O Senhor se encontrava com eles no jardim todos os dias. Imaginem como era um encontro feliz, o ser humano sem pecado diante de Deus, para o adorar e para o conhecer. Só que dessa vez foi diferente. Dessa vez eles correram para se esconder daquele que conhece todas as coisas. Eles não suportavam estar diante da santidade de Deus, porque agora estamos separados do divino. O verso 8 fala que eles esconderam-se da presença do Senhor. Adão e Eva queriam conhecer o bem e o mal, e agora eles realmente conhecem o mal. O mal, Adão, é você mesmo.
O mal é ir contra a bondade do Senhor do Universo, é achar que a graça dele não é suficiente, é construir um mundinho onde você é Deus. O Senhor pergunta se comeram fruto, e aí eles começam a culpar uns aos outros. Adão, você comeu? Não, foi a mulher que o Senhor me deu. Você comeu? Não, foi a serpente. Está tudo fora de harmonia, está tudo desafinado, está tudo quebrado, tudo separado. E não é isso que a gente vê ao nosso redor? Construímos mundos de separações uns dos outros. Ao olhar para os desastres naturais, para a pandemia, para o cuidado com os animais, com a natureza, a gente vê como a gente está separado do mundo. Ao olhar para a situação política, para o caos em Manaus, para a vontade assassina que temos contra os outros, para o racismo, para as injustiças, nós vemos que nós estamos separados uns dos outros. E olhar para dentro de nós, para a nossa ansiedade, pelos nossos pecados, para a nossa culpa, para o ódio que nós temos contra nós mesmos, nós vemos que estamos separados até do nosso eu. E todas essas coisas são pecados contra o Senhor. Ao olhar para tudo isso e para a nossa indiferença diante de Deus, para como a obra de Jesus parece algo tão distante, ou para a nossa falta de ânimo com as coisas do Senhor, nós vemos que além de estar separado do mundo, dos outros e de nós mesmos, estamos separados do divino, estamos separados de Deus. Nos enganamos achando que Deus não vê, achando que Ele está surdo. Só que o grito dos inocentes chega até o trono do Altíssimo. Se o amor do Cordeiro de Deus não destruir um mundinho de fantasia nosso hoje, pode ser que isso fique para a justiça do leão de Judá no dia do juízo. A construção de mundinhos falsos leva a uma separação da realidade de Deus e também leva a uma vida maldita. Mundos falsos, separação e agora maldição. Vamos ler o resto do capítulo, a partir do verso 14. Deixa eu só falar uma coisa. Vamos ler do verso 14 ao final do capítulo. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o ventre você castejará, e do pó comerá todos os dias da sua vida. Verso 15: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher lhe declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você terá luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E o homem declarou: visto que você deu ouvidos à mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele, e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Deus é justo, Deus é santo, Deus é a fonte de tudo que é bom. Sendo justo, Ele cumpre o que diz. Sendo santo, não pode haver nenhuma impureza nele. E sendo a fonte de tudo que é bom, tudo que se afasta dele vai para a ruína, está destinado à destruição. Uma bênção, uma vida bendita, está diante de Deus. Então, o contrário disso, se afastar de Deus, é uma vida maldita, é uma vida de maldição. Deus então descreve como é a vida longe da sua bênção: sofrimento, confusão nas relações sociais, desespero e dificuldade na sobrevivência. No mundo sem o pecado, a harmonia entre o homem e a mulher, entre pais e filhos, entre a natureza e o ser humano eram perfeitos. Mas agora as coisas são diferentes. Agora fomos expulsos do jardim.
Sabe qual que é o tipo de mundo que nós estamos? Nós estamos num mundo que teve o campo de concentração de Auschwitz. 8.000 pessoas mortas por dia. 8.000 pessoas. Você não mata 8.000 pessoas com 2 soldadinhos. Você mata 8.000 pessoas com toda uma estrutura logística para levar as pessoas para matar, para se dispor dos corpos. Nós estamos num mundo onde há, em média, 45 milhões de abortos por ano. Nós estamos num mundo onde 356 milhões de crianças vivem na extrema pobreza. E o que nos tira o sono não é o lamento pelos perdidos, não são nossos pecados, não é a miséria do mundo, mas são as nossas preocupações egoístas. Nós vivemos numa bolha construída por nós mesmos para nos isolar do mundo, do próximo e de Deus. Você sente esse peso? O peso de estar num mundo quebrado. Funerais dão uma sensação estranha na gente, porque eles não deveriam existir. A angústia que toma nosso coração vem de estarmos num mundo longe de Deus. O pecado que não conseguimos largar, a doença que leva nossos entes queridos, a diferença social, a corrupção, o ódio. Vivemos sob maldição. Eu não estou dizendo que todo mundo que fica doente tem doença por causa de um pecado individual dele, mas que agora vivemos uma estrutura de pecado, estando no mesmo barco e um barco que está para afundar. O mundo cheio de luz agora está na penumbra do que era antes. É como se um parasita estivesse nos fundamentos do mundo, sugando sua energia. A criação que era tão boa agora cheira a morte. E Deus? Deus abandonou o mundo nessa desgraça? Deus nos abandonou em nossos pecados? Deus nos deixou separados dele? Deixou a gente com a maldição? Com muita felicidade eu digo que não. Deus não nos deixou apodrecer. Deus não nos abandonou no deserto. O estrago é grande, mas a promessa é ainda maior. Tem 2 versos específicos que eu queria ler de novo com vocês. Será que você prestou atenção neles? Primeiro, Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre você e a mulher. Aqui é Deus falando com a serpente. Entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui nós vemos Deus dizendo que havia 2 linhagens: os filhos dele, os filhos de Eva, os filhos da serpente, e essas 2 estariam em conflito. Por todo Gênesis, por todo o Antigo Testamento, quem lesse isso ia ver pessoas imperfeitas, mas que seguem o Senhor, que fazem parte do povo de Deus, quanto as pessoas que estão nas trevas. Então eu ia olhar e pensar: bom, beleza, é Moisés, escolhido por Deus, contra Faraó, o filho da serpente, que oprimiu o povo como escravo. Talvez pensasse em Daniel. Não, Daniel, o justo na cova dos leões, contra o rei da Babilônia, que oprimiu o povo, que levou todo mundo como escravo, que obrigou eles a adorar uma estátua de ouro. Deus diz aqui que o filho da mulher seria machucado, mas que acabaria com o filho da serpente. Só que quando a gente olha para a Bíblia inteira, essa promessa fica um pouquinho diferente. Deus aqui está prometendo acabar com a serpente, usando o filho de Eva. Ou seja, ele promete acabar com o mal. Sabe todas as coisas ruins que eu estava falando? Elas têm data de validade. O parasita que tenta destruir o mundo bom de Deus vai ser destruído. A noite que parece trazer uma escuridão tão densa vai acabar e vai dar lugar para um sol brilhante sobre a terra. A serpente iria machucar esse Salvador no calcanhar, mas ele iria acabar com a serpente pisando em sua cabeça. Só que quem que poderia fazer isso? Adão falhou. Qual filho de Eva poderia ser? Talvez Abraão, Moisés, Noé, Davi, Salomão. Se Adão falhou, eles também falhariam. A pessoa que poderia acabar com o mal deveria ser um ser humano para representar toda a humanidade. Assim como Adão representou toda a humanidade, essa outra pessoa deveria ser nosso representante, deveria ser um segundo Adão, deveria ser um Adão 2.0 que espantasse a serpente. Mas quem poderia obedecer perfeitamente? Quem seria tão justo, tão perfeito, tão poderoso? Esse Salvador deveria ser humano, mas também deveria ser Deus. Você já sabe, né? Aqui temos uma promessa do Evangelho. Temos a promessa de Cristo Jesus, Filho de Maria e Filho de Deus. Adão fracassou na tentação. Adão
Adão estava acompanhado com Eva, estava num mundo sem pecado, estava num jardim com todas as regalias que ele poderia imaginar, e ele falhou em ser grato e obediente a Deus. Jesus também passou por uma tentação, só que não foi no jardim, e sim num deserto, sem companhia, em um mundo de pecado, e ele triunfou. Ele foi ferido na cruz, ele padeceu uma morte horrível, para carregar essa maldição que estava sobre nós, para levar a nossa culpa, para levar os nossos pecados, para derrotar o inimigo de nossas almas, para espantar a serpente, para nos dar vida eterna. Só que ele não somente morreu, ele ressuscitou. Como a noite escura sempre dá lugar para o nascer do sol, Cristo ressuscita, e com ele ressuscita a esperança de um novo mundo, sem separação, sem mundinhos falsos, sem maldição. Ele nos traz para a realidade, destruindo a nossa bolha e nos chamando para a luz. Eu falei que eram 2 versos, o outro é o 21. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Se o verso 15 é uma promessa do Evangelho, o verso 21 é um ato do Evangelho, uma ação do Evangelho. Adão e Eva, depois de comerem do fruto proibido, eles ficaram com vergonha de se expor. Eles não aguentavam estar na luz, eles precisavam das trevas, eles precisavam cobrir a culpa deles, e fizeram roupas inadequadas, fizeram roupas que não podiam cobrir a culpa deles. Só que Deus os cobriu, Deus mesmo cobriu a culpa, Deus mesmo protegeu da vergonha que eles mesmos buscaram. Lembra da história de Agostinho que está no começo? Estava no jardim, desesperado, querendo servir a Deus, querendo se entregar a Cristo, mas estava preso num mundo falso. Enquanto ele estava lá chorando, do outro lado do muro ele ouviu 2 crianças brincando. Eles estavam cantando uma cantiga, uma musiquinha de criança, e o jeito que eles cantavam parecia que estavam cantando: toma e lê, toma e lê, toma e lê. Ele parou, levantou, foi para dentro da casa do amigo, pegou uma Bíblia e abriu. Aí caiu no livro de Romanos, capítulo 13. Eu vou ler aqui, não precisam abrir não, eu vou ler dos versos 12 ao 14. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamos a armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem haja a luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Revistam-se do Senhor Jesus Cristo. E não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Agostinho fechou o livro e não precisava dar mais nada. Ele estava livre. O mundo de mentiras que o mantinha preso foi destruído. Sabe o que Deus fez para nós em Cristo? Ele não só perdoou os nossos pecados, só que Ele nos uniu a Jesus. Éramos unidos a Adão em sua rebeldia e em sua morte. E em Cristo estamos unidos em sua bondade e em sua vida. Deus cobriu Adão e Eva, assim como Deus nos cobre com o manto da justiça de Cristo. A morte de Cristo na cruz é a nossa morte, a ressurreição dele é a nossa vida. Deus prometeu acabar com o mal, e Ele faz isso em Jesus, e Ele começa por nós, destruindo os nossos mundos falsos. Nós ouvimos hoje sobre os mundos de fantasia que nos deixam longe da luz, sobre as separações, sobre a maldição, sobre a promessa e a ação de Deus em Cristo para resgatar pecadores. Como que isso transforma as nossas vidas? O que isso muda para nós? Primeiro, tudo isso chama a destruir os nossos mundos falsos. Aqui eu podia falar sobre diversos tipos de pecado, de tentações, de mundos falsos que a gente constrói. Podia falar sobre a identidade nossa só no trabalho, de construir uma identidade no emprego e no dinheiro, talvez sobre tentações sexuais, talvez sobre o orgulho que tão fácil toma o nosso coração. E essas coisas são necessárias. Só que hoje eu queria falar de uma coisa diferente, um mundo diferente que a gente constrói para a gente. Preocupações virtuais. Sabe aquelas preocupações tão grandes, só que tão distantes, tão fora da nossa realidade, que acabam sendo enganadoras? Sabe o que é se preocupar, gastar energia, ler textos e textos no WhatsApp, lidar com outras pessoas, de assuntos que são importantes, mas que são distantes, e que nos afastam da realidade, que nos afastam daquilo que importa. Tem crente que fala tanto do Trump, do Dória,
Luciano Huck, do Lula, do Bolsonaro, só que não fala o suficiente sobre ajudar o próximo, sobre a leitura da palavra, sobre o discipulado dos filhos. Podemos gastar muito tempo na internet procurando informações sobre os planos da China para tomar o poder, para espalhar o comunismo no mundo. Só que eu garanto que 10 minutos orando por essa nação vão ser mais efetivos. A gente pode passar muito tempo falando das grandes corporações de tecnologia e da mídia que querem destruir os valores cristãos sobre casamento e sobre filhos. Mas há quanto tempo você não faz um devocional com a sua esposa? É fácil a gente sentir que fez a nossa parte, lendo, compartilhando. É fácil a gente sentir que a gente fez nossa parte falando contra a legalização do aborto na Argentina. Porque a gente precisa falar. Só que mais do que isso, a gente precisa incentivar a adoção no nosso meio. A gente precisa abraçar as mulheres que sofrem abuso ao nosso redor. Isso é real. Da Argentina, o cara lá, nem sei quem está de presidente da Argentina, não vai ligar para a gente perguntando a nossa opinião. Entenderam? Não estou diminuindo a importância de falar sobre isso, mas que tem coisas mais reais, mais palpáveis ao nosso redor. Talvez a guerra pela cultura, pela política, pelos valores cristãos que muitos crentes se esforçam, seja um mundo falso que nos deixa dormentes para a necessidade ao nosso redor. Enquanto falamos sobre o que o político X fez ou deixou de fazer, a gente deixa de se santificar, de lutar contra nossos vícios, de exortar os irmãos a estar no caminho de discipulado. Ver um vídeo no YouTube, compartilhar uma story, dormir tranquilo achando que fez a sua parte. Fácil. Difícil é crescer em semelhança de Cristo, é apoiar o irmão que está do seu lado. A gente precisamos nos libertar desses mundinhos falsos e viver na realidade que Deus nos colocou. Além disso, nós precisamos viver a nossa união com Cristo, viver para a liberdade que Cristo nos libertou, nos vestiu com o seu manto de justiça. No batismo nós morremos e ressuscitamos com Jesus. Na ceia temos da árvore da vida, temos o alimento que nos mostra que estamos em aliança com Deus. Ao colocarmos a nossa fé em Cristo, não estamos mais ligados a Adão, mas estamos debaixo da autoridade do crucificado. Sabe o que isso significa? Que apesar do mundo ser mal, de vivermos a realidade caída, ao mesmo tempo nós temos a realidade da ressurreição. Nós podemos olhar para o mundo quebrado e ainda assim aproveitar a beleza que Deus nos dá. As coisas não são perfeitas, os nossos sentimentos podem ficar desordenados, talvez o sofrimento aperte, talvez a luta contra o pecado seja difícil, mas temos Cristo. E tendo Cristo, temos o casamento, as amizades, os filhos, o culto, os bichinhos de estimação. Estar em Cristo nos dá novos olhos para a beleza do mundo. E a gente vê como essas coisas são imperfeitas, são incompletas talvez, mas também vemos a graça de Deus nessas bênçãos. Talvez você tenha cicatrizes profundas de mal que fizeram contra você. Talvez você tenha ombros fadigados com o peso dos próprios pecados. Viver no mundo caído cansa. Mas quando olhamos para a cruz, para a promessa do fim do mal, para a esperança da ressurreição, nós temos as nossas esperanças renovadas. O cristão não é indiferente com o sofrimento, com o mal do mundo. Não estamos fora do mundo, mas estando nele, vivendo nele, sendo machucados por ele, sabemos que o mundo foi criado por Deus e que será renovado por Cristo. Nós aguardamos a renovação que virá e enquanto isso espalhamos a promessa do Evangelho em nossas palavras e em nossas ações. Que todo mundo falso seja destruído, que Cristo reine em seu trono de justiça e bondade. Deus seja louvado. Oremos. Ao Senhor, nascemos em pecado, todo dia vamos contra as tuas verdades, todo dia nós falhamos de diversas formas, ó Deus. São pecados contra ti, meu Deus, são bem mais profundos do que nós imaginamos, mas a graça que o Senhor tem para nós é bem mais profunda, bem maior do que nós imaginamos. Então ajuda-nos a tomarmos de Cristo, a estarmos unidos a Ele, a nos lembrarmos dEle, e temos todo mundo falso, toda ilusão destruída, que possamos enxergar a realidade do Teu mundo como ela é, meu Deus, obedecer a Ti, estar diante de Ti e receber o perdão em Cristo.
Há tanta graça para nós, meu Deus. Então, se as pessoas que estão me ouvindo, se eu estou preso em mundos falsos, quebra, Pai, e nos mostra Cristo Jesus. Esteja conosco. Em teu nome.